Bom dia, tudo bom? Bem, essa é a primeira aula da disciplina de robótica, né, do curso de Engenharia da Computação da Universidade Federal da Paraíba. Eu sou o professor Tiago, que vai ministrar essa disciplina. Todo o material teórico das videoaulas vocês vão ver que já estão disponíveis no nosso canal do YouTube, do nosso laboratório Laser, certo? Laboratório de Engenharia de Sistemas e Robótica. E essa aula 1 eu estou ministrando ela para poder dar uma introdução à disciplina, ok? Bem, por que robótica, né? Por que aprender robótica? Eu gosto muito dessa matéria da I3E Spectrum de 2017, que mostrava nos Estados Unidos onde é que estavam os hot fields, né? Ou seja, as áreas que mais empregavam em 2017, que incluíam sistemas embarcados, engenharia de sistemas embarcados, engenharia de controle e robótica, né? Todo mundo sabe que é uma área que, pelo menos nos Estados Unidos, Europa, emprega muito, né? Na Ásia também. O robô, ele estima-se que nesse século ele vai ser o nosso próximo computador pessoal, né? Já tem robôs que limpam casa, cortam grama, passam pano, né? Já tem robôs que cozinham, então eles vão fazer cada vez mais parte do nosso dia a dia. Lembrando que esse conteúdo que a gente vai aprender aqui é um conteúdo bem básico e abrangente, e ele é a base para quem quiser trabalhar, por exemplo, com carros autônomos. Só para vocês terem uma ideia, em 2013 a Google comprou 8 empresas em 6 meses na área de robótica. Claro que em 2016 começou a vender algumas, mas ainda a empresa, por exemplo, de carros autônomos ainda está lá, né? Aqui tem alguns links das matérias que eu estou citando. Essa matéria aqui do 2017 está aqui, nesse link. Podem acessar, ok? Então, o objetivo desse curso é dar capacidade para vocês de analisar problemas de engenharia na ótica da robótica, certo? É por isso que isso faz parte de um curso de engenharia, essa disciplina. Muitas vezes você pode solucionar um problema dentro de uma indústria, de uma empresa com robôs, e vocês vão ter a capacidade de analisar se vocês vão poder colocar um robô lá para poder melhorar a eficiência do processo. Vocês também vão ter a capacidade de implementar soluções de robótica móvel, como planejamento de rotas, técnicas de modelagem, filtragem, que é muito utilizado em outras áreas também, e etc. Então, essa disciplina ela tem esse objetivo de dar essas ferramentas, né, de modelagem, controle, planejamento de rotas, que é roteamento de veículos, filtragem de sensores e etc., bem como ferramentas matemáticas no projeto de sistemas autônomos, principalmente sistemas robóticos autônomos. Ok? Bem, bibliografia. São os vídeos, os PDFs que estão no SIGA. Eu deixo 2 arquivos zipados, um com códigos em MATLAB Extra e outro com livros e artigos e dissertações do SIGA, então vocês podem baixar. Para quem está assistindo esse vídeo e não é da UFPB, SIGA é o nosso sistema de intranet que os alunos têm acesso quando se matriculam na disciplina. E as referências básicas são esses livros. Tem esse do Romero e Companhia, que é um livro de robótica móvel básico aqui do Brasil, mas é muito interessante. Tem a parte de introdução à robótica do NICU, e esse daqui, o Probabilistic Robotics, para mim é um dos mais importantes, principalmente nessa área que a gente vai trabalhar com robótica probabilística, de filtragem, localização e etc. Em termos práticos, o que é que vocês precisam, né? A gente usa basicamente para a robótica um sistema Linux com um ROS, a gente vai aprender na próxima aula o que é ROS, e o Turtlebot. Esse é o robô que a gente trabalha tanto em simulação quanto no mundo real.
né? Temos esse robô lá no laboratório, Tortobot 2. Aqui é o Ubuntu 18, ROS Melodic, ok? O MATLAB ele é utilizado principalmente nas aulas práticas dirigidas. Nessas aulas práticas dirigidas, a gente vai poder ver a ideia, a lógica do código por trás. E nos entregáveis, vocês vão poder utilizar ou Python ou C++, ok? Isso aqui é uma escolha das duplas de trabalhar ou com Python ou com C++ nos entregáveis. Mas os dois códigos aceitam. Eu não aceito o MATLAB, eu aceito só o Python ou C++, porque a gente está falando de um curso de engenharia da computação, certo? Então parte do pressuposto que vocês sabem programar. MATLAB é só para uma ferramenta didática para eu passar para vocês como é que é feito o código, certo? Sem estar presa a nenhuma linguagem específica. Bem, a disciplina. Aí tem algumas situações, né? Eu farei chamada no final. Mas se você não estiver interessado, não venha, ok? Mas a ideia de você participar das aulas é participar das discussões em sala, tirar dúvida, dicas sobre soluções de problemas de trabalhos, informações que nem sempre estão nas videoaulas, eu posso tirar dúvida, né? Surgiu uma dúvida que eu não consegui ver na videoaula. Então, a gente tira essa dúvida nos encontros presenciais, ok? Sejam presenciais, quando esse período que a gente está passando passar, ou então nos encontros via reuniões virtuais. A maioria do material, como eu falei, está no SIGA, assim como ementa, plano de ensino, plano de aulas, slides das aulas. A avaliação final dessa disciplina, ela sempre segue o mesmo padrão. Um trabalho que eu divido em 3 partes. Entregável 1, entregável 2 e entregável 3. Certo? Esse slide fala que o trabalho é individual, mas o trabalho não é individual, é em dupla. Ok? O trabalho é em dupla, onde vocês devem me enviar o código, né, fazer o upload do código zipado no SIGA, ou me enviar um link do GitHub, alguma coisa assim que vocês usem, e fazer o upload do vídeo no YouTube e me mandar o link, demonstrando como é que vocês fizeram. Botar para rodar, mostrar a simulação, explicar direitinho passo a passo, ok? E a nota final da disciplina é a soma, a média aritmética da nota dos 3 entregáveis, cada entregável valendo 10. Tem lista de exercício? Práticos? Tem aí no sites que eu boto um aqui, que é os exemplos de robótica do MathWorks, que é da MATLAB. Não vale ponto. A ideia é que vocês comecem a trabalhar em cima disso depois que vocês assistirem a aula prática 1. Mas a ideia é o seguinte, não se prendam a esses exemplos. O que mais tem é código em C++, em Python, na área de robótica. E toda a ideia do ROS para a robótica é justamente a reutilização de códigos já prontos. Você vai pegar o código, você vai entender o código e você vai adaptar o código ao seu problema, certo? Porque a gente vai ver que o código é muito grande, geralmente códigos em robótica são muito grandes, muitas linhas, muitas áreas de expertise diferentes, e é meio contraproducente você ficar fazendo tudo do zero. Então, tem muita coisa na internet aí que vocês podem pesquisar. Obviamente que lista de exercício na área de robótica não vale ponto, mas ajuda a vocês entenderem as coisas para fazer os entregáveis. Essas são algumas práticas, as práticas dirigidas que eu coloquei lá como vídeo também no canal, no playlist da disciplina de robótica do canal do YouTube. É altamente recomendado que você tente fazer elas em casa, se você tiver o MATLAB ou o Octave, certo? E aí tem uma lista, né? O vídeo 1 é criando um mapa com o Compass Grid, o vídeo 2 é a teleoperação do MATLAB
ligando com ROS Gazebo. Vídeo 3 é planejamento de caminhos. A prática 4, vídeo 3 não, vídeo da prática 3 é a modelagem de robôs e controles atuadores. Você vê que a prática 1 eu dividi em 2 vídeos, né? Por isso que eu botei parte A e parte B. A prática 4 eu já juntei com a 5 porque é uma prática grande, é uma prática em que eu faço no Simulink o controle preditivo não linear de trajetória de robôs móveis, mas aí o modelo ainda está no MATLAB. E na prática 6 eu pego esse modelo, esse controlador, tiro a parte do modelo que eu fiz no MATLAB e boto ele para se comunicar com o ROS Gazebo para controlar o Turtlebot lá. Prática 7 eu volto a fazer uma estrela, né, um código da estrela para vocês. Prática 8 eu crio um mundo, eu crio um package na realidade, um pacote, vocês vão ver o que é isso na aula 2, onde lá tem um mapa que eu construí na prática 1 e mais o Turtlebot. Na prática 9 tem a modelagem de movimento probabilística. Prática 10, filtragem e rastreamento de postura. E na prática 11, localização por filtro de partículas, ok? Lembrando que essas práticas dirigidas todas são usando o MATLAB como ferramenta didática. Trabalho final. Primeiro, eu botei aqui essa brincadeira porque quando a disciplina tem poucos alunos, né? Digamos que a disciplina tenha 3 alunos, 4 alunos, por causa do pré-requisito dela. Então eu faço trabalho individual. Quando a disciplina tem muitos alunos, a gente já tive semestre com 15 alunos, 20 alunos, aí eu faço em dupla, ok? Então, nesse caso, quer dizer, no caso de todo semestre, eu falo presencialmente se o trabalho vai ser em dupla ou não. É sugerido que os códigos os entregáveis sejam feitos em códigos, certo? Como eu falei, códigos em Python ou C++. Eu não quero código MATLAB e nem quero no Simulink, ok? Não precisa fazer relatório. Como eu falei, você tem que entregar um vídeo no YouTube mais o código zipado, ok? E aí o código é em Python ou C++, não pode ser em MATLAB. Entregável 1, valendo 10, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão criar um mapa com occupancy grid ou divisão por células, o que você quiser. Vocês vão gerar um caminho, né, do ponto inicial onde vai estar o robô até o ponto final que vocês queiram ir, desviando de obstáculos. E o caminho ele precisa ser apresentado num plot, né? Vocês vão ter que pegar aquele caminho, aquele vetor de caminhos e plotar num gráfico mostrando lá o caminho gerado, certo? O ROS pode fazer isso através do RViz, a gente vai ver como é que faz. E se não for em ROS, se for só em código, você faz algo em código para plotar isso na tela, ok? Lembrando que tem que considerar os obstáculos fixos, que são as paredes. No entregável 2, eu preciso que você me entregue um controlador de trajetória. Então você vai pegar o mesmo mapa que você criou, certo? E fazer o gazebo, fazer aquele pacote no gazebo, certo? Depois você vai pegar e criar o seu controlador de trajetória e sintonizar ele. E depois você vai integrar isso com o seu planejador do entregável 1, ok? Então o Turtlebot ele tem que caminhar no mapa do gazebo, seguindo uma trajetória feita pelo entregável anterior e sendo controlada pelo entregável atual, ok? Se ele bater na parede, não tem problema, porque ele não está se localizando ainda, certo? Então, eventualmente, assim, a depender do mapa que você faça, ele se bata, mas ele pode se bater na parede, mas a ideia é que eu veja o algoritmo de controle com a trajetória, ok? E o entregável 3 é localização, então você vai ter aí a implementação da filtragem do rastreamento de pose. E aí nessa filtragem você pode usar o filtro de calma estendido ou o filtro de calma sem cheiro, certo? Para o rastreamento de posição, uma técnica de filtragem de localização local. Você vai colocar a saída desse bloco, vai alimentar o bloco de localização, que você vai ter que implementar, a localização global do robô. E nesse caso eu peço para vocês fazerem localização por Monte Carlo.
certo? Que é baseado em filtro de partículas. E, obviamente, você vai ter que integrar esse algoritmo com o integrável 2 e 1, né, que é o planejamento e o controle de trajetória. O integrável 4, durante o período de Covid, ele não vai estar sendo utilizado. Quando a gente terminar, aí eu apresento isso presencialmente, porque é uma parte prática, né, um ponto extra que eu dou para vocês implementarem isso no robô real. Quando tiver aqueles que fizerem todos os 3 integráveis, eu dou um ponto extra para testar isso no robô na arena que a gente tem no laboratório. Então, aqui está o grupo, né, a divisão. Você pode cair no grupo 1, grupo 2 e grupo 3. Todos os 3 grupos implementam a mesma coisa no integrável 3. EKF e UKF para filtragem, mais o Monte Carlo. E o grupo 1 vai implementar o A estrela, com decomposição por células, com planejamento de caminhos, e o controlador preditivo não linear como controlador de trajetória. O grupo 2, campos potenciais. Vocês podem utilizar também uma versão mais robusta dos campos potenciais, que é o Wave Propagation. E o controlador de trajetória seria por lógica fuzzy. E o PRM, no grupo 3, que é o Probabilistic Roadmaps, ou mapa de rotas probabilísticos, como planejamento de caminho. E um controlador PID multivariável, que a gente vai ver também na nossa aula de controle. Bem, o curso não é fácil, é muito conteúdo, muita carga extra de aula. Se não entregar o entregável, não vai ser aprovado, então dedicação é fundamental. E você não vai conseguir fazer isso de véspera, certo? É muito complicado fazer isso de última hora. Então, a ideia dos nossos encontros presenciais ou virtuais, a depender do semestre, é que vocês tenham uma carga de programação toda semana, certo? Para poder não deixar isso em cima para a última hora, porque senão não dá certo não. Então vamos lá, vamos fazer a introdução à robótica propriamente dita. O que é robótica, né? Robótica surgiu da união de 4 disciplinas, né? Engenharia mecânica, engenharia eletrônica, engenharia de controle e engenharia da computação. Aí você tem algumas definições, né? A mais atual, digamos assim, é uma máquina manipuladora, é a ISO, né? A ISO 10218, que é uma máquina manipuladora com vários graus de liberdade, controlada automaticamente, reprogramável, multifuncional, que pode ter base fixa ou móvel para utilização e aplicação de automação industrial. Eu ainda digo que essa definição já está atrasada porque as aplicações não se restringem mais à automação industrial. Tem outras definições. Então, o Joseph Engelberger disse que não posso definir um robô, mas eu reconheço quando eu vi. Por que eu não posso definir um robô? Eu não posso definir um robô porque a tecnologia avança de tal maneira que você sempre vai ter que ficar fazendo definições diferentes. Você percebe que aqui eu já tenho 2, certo? Então eu vou estar sempre atualizando, mas você sabe identificar um robô se você vê um, ok? Existe uma grande confusão entre automação e robótica, e a ideia é que a automação ela é uma área maior e a robótica é uma sub-área da automação. Na automação, você tem automação de processos comerciais, residenciais e industriais. Então, você tem, na automação industrial, por exemplo, você tem robôs de produção, né, industriais. Geralmente, a automação parte do pressuposto que o seu ambiente é estruturado, certo? O nível de percepção e decisão, tomada de decisão são limitados. E se for uma automação industrial, você tem células integradas à manufatura, certo? Na robótica, como você aplica a ela tanto a automação industrial, quanto a residencial, quanto a comercial, ou existe também a robótica de exploração, você pode ter robôs de industriais, domésticos, comerciais, exploração, ambientes estruturados ou não estruturados, uma gama enorme de sensores e atuadores, certo? Um exemplo de um ambiente industrial seria aqueles robôs, os automated
Guide Vehicles, AGVs, certo? Que ficam levando peças. No ambiente doméstico você tem aqueles robôs de aspirar pó. No ambiente comercial, por exemplo, em centros de distribuição, estoque, você tem robôs hoje em dia que trabalham com isso, aqueles robôs da Amazon, por exemplo. E você tem também ambientes de exploração, e aí robôs aéreos, marinhos, etc. Então aqui tem alguns exemplos. Esse aí é um manipulador robótico, esse aqui da ABB, e esse daqui é o PA7, 7 graus de liberdade. Geralmente são aplicados na indústria em geral, para soldagem, testes de placa eletrônica, etc. Cirurgias, usinagem de alta precisão. Mas eu já vi braços robóticos que são robôs cozinheiros. Então, existem várias aplicações para esse tipo de robô. Então, a gente pode ver robôs em exploração de ambientes perigosos e inacessíveis. Então, aqui você tem robôs de exploração lunar em Marte e de exploração em regiões vulcânicas, certo? Então, você pode colocar em vulcão espacial, mina terrestre, desarme de bomba e etc. Material nuclear, né? Quando teve aquele acidente no Japão, mandaram um robô da Robocamp de exploração para a usina para detectar o nível de radiação, né? Entretenimento. Esse aqui é um brinquedinho que tem à venda, um robozinho, mas tem outros também. Uso doméstico, né? E segurança patrimonial. Então você tem diversas aplicações. Vamos ver aqui alguns robôs, né? Esse robô aqui é o chamado de USV, certo? Você vê que aqui tem alguns vídeos no YouTube, vocês podem dar uma olhada. Esse robô aqui é um barco, é um robô de superfície, certo? Esse daqui é o Trimaris, é um robô português, é para um submarino, por assim dizer, né? O UUV, Unmanned Underwater Vehicle. Nós temos também robôs aéreos, ou Unmanned Aerial Vehicles, UAV. E aí do UAV a gente pode ter aeroplanos ou asas fixas, né? Aqui você tem uns asas fixas feitos pelo laser. Aqui você tem um helicóptero, né? Que é a primeira classe de multirotores que surgiu. E aqui as outras classes de multirotores. Aqui você tem um quadricóptero da Asktec. E aqui você tem um hexacóptero lá do pessoal da República Tcheca, que tem parceria com o nosso laboratório, da Universidade Técnica de Praga. E aqui você tem um octacóptero da Eagle One. Esses vídeos não correspondem a esses robôs, certo? Mas aqui é um vídeo de um quadricóptero, hexacóptero e octacóptero para vocês verem a diferença. Ok? Os robôs terrestres, que é o que a gente vai estar focando nessa disciplina, existem vários, né? A primeira classe deles é os robôs com roda. Então aqui você tem um robô tipo tração síncrona. Qual é a diferença? Quando ele se move para o lado, ele gira todas as rodas independentemente, certo? Independentemente não, da mesma forma. Então quando uma gira, todas as outras giram no mesmo ângulo para ele conseguir fazer a volta. Sendo que ela pode girar 90 graus, então ele pode se mover lateralmente. Esse daqui é o Ackerman, tração Ackerman chamada. O Ackerman é basicamente o carro. O carro da gente é o Ackerman. Você vê que o motor do carro está na frente, certo? E a roda de trás, ela é presa, mas livre, né? Ela não tem guia. Então a roda da frente é motriz e guia. Esse daqui é um robô da ClearPath, que é tração diferencial, mas é uma tração diferencial de 4 rodas. Aqui está um exemplo, certo? Existe tração diferencial de 2 rodas, a gente vai ver. O Turtlebot é um exemplo. E tem a tração omnidirecional, que tem essas rodinhas aqui, essas aqui são rodas omnidirecionais ou rodas suecas, certo?
E aqui tem um exemplo também. Obviamente que esses vídeos podem não corresponder às figuras, mas tem outros, são robôs omnidirecionais e diferenciais. Existem outro tipo de robô terrestre que também são chamados os bioinspirados, certo? Então, bioinspirados por quê? Porque eles podem imitar um animal, nesse caso aqui você tem um hexapod, né, que é uma formiga. Você tem os que utilizam esferas para se sustentar, certo? Mas ele tem 3 atuadores para poder dar uma omnidireção para esse robô. E você tem os robôs que usam esse mecanismo aqui, que é as esteiras ou lagartas, ok? Geralmente robôs para desarmamento de mina e exército usam esse tipo de sistema. Existem outros tipos também, como eu falei, humanoides, manipuladores, isso aqui é um dirigível. E existem os híbridos, né? Por exemplo, o ROV, que é robô submarino, mas com manipulador. Você tem um helicóptero com manipulador, você tem um robô móvel de tração diferencial com manipulador, você tem nanorobô, então tem vários outros tipos. Por isso que a definição de robô é uma coisa complicada, né? É mais fácil você identificar quando você vê. Então, baseado nesses exemplos que eu dei, você pode agora classificar esses robôs. Obviamente que a gente vai focar apenas nos robôs terrestres, né? Os outros tipos de robôs aéreos, aquáticos, geralmente o pessoal vê em pós-graduação, certo? Obviamente que eles precisam de mecanismos para navegar no ambiente, e esse mecanismo vai variar com o ambiente. Então ele pode ser um robô aéreo, aquático, terrestre, espacial, híbrido, etc. Mas a gente vai focar aqui nos robôs terrestres, certo? É preciso a gente entender alguns conceitos também introdutórios, como navegação. O que é navegação? A navegação de um robô é um conjunto de tarefas de alto nível que vai permitir o robô andar por dentro de um ambiente, certo? Seja esse ambiente aéreo, aquático, terrestre, de forma que ele tome decisões e planeje seus caminhos e atinja os seus objetivos diante de obstáculos de acordo com a sua pré-programação. Então é necessário que o robô ele perceba e entenda o mundo de uma forma global. E aí como é que ele faz isso? Ele faz isso através dos sensores dele e da localização dele. Então esse aqui é um loop de navegação que a gente vai estar vendo toda a santa aula da disciplina. Por quê? Porque a gente vai começar com essa parte de planejamento de caminhos, depois vai para a parte de controle, a gente vai ver a parte do ROS também para envio e leitura dos sensores, a gente vai ver também a aula de percepção, que é a parte de filtragem, e a gente vai ver a parte de localização também do robô. E aí a gente fecha o loop de navegação, certo? Então ele fica dentro desse loop. Cada aula que eu for falar sobre um tópico, eu vou dizer, olha, a gente está aqui, ou a gente está aqui, ou aqui, entendeu? E por fim, vamos dar uma olhada nos sistemas de locomoção, né? É importante que a gente veja isso, porque isso está intrinsecamente ligado com os sensores e atuadores que a gente usa. Então, a locomoção, né, tem a ver com a parte mais mecânica do robô, é uma tarefa de baixo nível para a realização da navegação. É a interação física entre o ambiente e o robô, e ela geralmente é uma ação resultante da ação do bloco de controle, certo? Quando o controle envia os comandos para o robô de velocidade, ele se locomove, certo? Porque ele pega esses comandos e o ROS envia para os sensores atuadores. Por sua vez, os movimentos são capturados pelos sensores para saber o quanto ele se localizou e onde ele está, certo? E aí o loop continua. Então, o foco dessa parte de locomoção é você fazer a análise das forças que interagem com o robô e dos mecanismos e sensores e atuadores do robô. Existem diferentes formas do robô se locomover, né? Um aspecto importante ao se projetar o robô é você ver a forma dele se locomover, né? Então você vai querer que seu robô corra, ande, pule, voe, nade. Geralmente inspiração é da natureza. Por exemplo, você tem aqui o tipo de movimento e a cinemática básica. Por exemplo,
um robô que desce um rio, né? Então você tem aqui forças hidrodinâmicas que atuam no robô. Um robô que se locomove como uma lagarta, né? Com o crawling, que é aquele efeito sanfona. Então a gente chama a cinemática é baseada em forças de atrito e a dinâmica, né? A resistência e locomoção são forças de atrito, e a cinemática de movimento é vibração longitudinal, é o efeito sanfona. O sliding, que é a cobra, o efeito cobra, que você tem alguns robôs que parecem cobra, por exemplo, também é baseado em força de atrito, só que em vez de uma vibração longitudinal, é uma vibração transversal. Ok? Aqui você tem dois exemplos, que é o running ou jumping, que é o correr ou pular. Quem utiliza esse tipo de mecanismo é os robôs da Boston Dynamics, né? Que são aqueles robôs cachorro, robô vaca, né? que eles fazem. Tem vários vídeos na internet sobre isso. Eles são baseados, a resistência do movimento é baseada na perda de energia cinética, e o tipo de movimento é o movimento oscilatório de múltiplos links. Então aqui é um link, dois links, três links. Então esse movimento oscilatório é que dá o movimento dele. E o walking, que é o andar, né, um robô bípede, por exemplo, a força de resistência é a força gravitacional, e o modo de movimento cinemático é um polígono de movimento. Quanto maior o passo, maior a aresta do polígono. Quanto menor o passo, mais ele se aproxima de um círculo de movimento. Lembrando que essa figura eu tirei dessa referência aqui. Ok? Então, só que os conceitos da natureza são um pouco difíceis de imitar. E aí o ser humano criou um mais fácil, né? Rodas e esteiras. Por quê? Porque rolar, né, é mais eficiente, mais fácil de se fazer, né? Então, o movimento de rolagem não é encontrado na natureza. Na realidade, ele mas muito pouco. Por exemplo, o tatu-bola, o panda, quando desce a ladeira, ele desce rolando. E esse tipo de movimento também é visto no andar da gente, né? Quando você vai... o movimento bípede, por exemplo, é semelhante a um rolamento. Quando o polígono com esse comprimento lateral é igual ao comprimento do passo, né? Isso aqui é igual, então isso aqui se torna uma esfera. Qual é a vantagem? Você consegue transpor obstáculos de forma mais fácil. Aqui, por exemplo, tem um gráfico que faz uma relação entre unidade de potência e velocidade, né? Aqui é o flow do rio, a roda, walking, running, né? Que é andar, correr. Aqui é engatinhar ou escorregar, que é aquele movimento, né? Então, a depender da característica do terreno, a complexidade do peso do robô, velocidade de operação desejada, limitação do gasto energético, levando em conta tudo isso, é que você vai escolher o tipo de mecanismo de locomoção mais eficiente. Uma outra coisa é a estabilidade, né? A estabilidade do robô é extremamente importante. Isso depende do número de pontos de contato na superfície, do centro de gravidade, né, principalmente, e da estabilização estática e mecânica. Por exemplo, um drone não tem um ponto de contato no solo, mas o centro de gravidade dele desempenha um papel fundamental na estabilidade dele. Certo? No caso do robô terrestre, que a gente está trabalhando com locomoção terrestre, os pontos de contato são importantes. E esse ponto de contato, ele é tão importante se ele for um ponto ou uma área, mas o ângulo também interfere. Agora, na locomoção terrestre com rodas, é o que a gente vai focar, certo? Essa locomoção, ela realiza um deslocamento igual a 2πr, né? Que tá 2πr, mas é 2πr.
por rotação, onde R é o raio da roda e π a gente sabe, né? Então existe uma dificuldade se o terreno apresentar regularidade. Então quanto maior a roda, maior o obstáculo que ele vai conseguir transpassar. Se você tem um obstáculo, um desnível no terreno maior do que o raio da roda, aí o robô não consegue transpassar aquele obstáculo. Outra coisa são terrenos macios, como areia e lama, é difícil para ele, né? Então ele precisa de um sistema de locomoção melhor. E, entretanto, né, a gente consegue mostrar que esse tipo de locomoção por roda é o mais eficiente de todas as aplicações de robôs terrestres, quanto estabilidade, manobrabilidade e controlabilidade. Noções que a gente vai ver mais tarde. Aqui a gente tem tipos de rodas, né? Então, já que a gente está trabalhando de locomoção terrestre com rodas, que é o que a gente vai focar, aqui você tem uma roda normal, né? Essa roda aqui é uma roda de patinete, por exemplo, de patins. Uma roda padrão, então você tem um raio da roda e a velocidade angular da roda. E aí, quando ela se roda, ela se movimenta para frente, criando uma velocidade linear. Geralmente a rotação é em torno do eixo, né, da roda. Aqui você tem uma roda tipo Castor, ou roda maluca, depende de onde, mas o nome comercial é roda Castor, certo? Essa roda Castor pode ser deslocada do eixo, que é a mais comum, ou pode ser no próprio eixo, ok? Então aqui você tem a visão lateral, né, e a superficial da roda normal, livre, e da roda Castor. A roda sueca, ou também chamada de roda omnidirecional, é uma roda, eu tenho essa roda inclusive aqui, é uma roda que ela tem uma força motriz igual à da roda do normal, né? Ou seja, você tem uma velocidade angular que faz com que a roda gire, né? Ande linearmente também, mas ela tem essas esferas aqui, esses birros aqui, que permitem um deslocamento lateral, certo? Então a velocidade da roda ela nunca vai ser para frente ou para o lado totalmente, mas sempre na diagonal. E aí você obrigatoriamente usa 3 ou 4 rodas para conseguir o movimento omnidirecional do robô, certo? Tem um alto grau de mobilidade, difícil de ser executado na prática, porque esses birros criam escorregamentos, então não é qualquer piso que aceita esse tipo de roda, certo? Mas ele dá uma mobilidade ao robô de forma fantástica. Existem vários diferentes tipos de rodas omnidirecionais, viu? Esse aqui é só um exemplo. Aqui é outro exemplo, por exemplo, ó, como essa roda omnidirecional é, que é utilizada em robô de 4 rodas. Então você vê que tem essa daqui, chamada de roda sueca de 90 graus. Essa aqui é a roda sueca de 45 graus, certo? Os birros são diferentes, ok? No robô terrestre, o mínimo de rodas de contato para o robô ser estável são 3. Já que o COG, ou centro de gravidade, do triângulo é o mais estável. Só que você tem exemplos de utilização de 2 pontos de contato, que é a questão da bicicleta, ou então daqueles robôs da Segway, que a gente vê o segurança de shopping andando, né? Aqueles carrinhos. E existem também robôs com mais do que 3 rodas. Claro que quanto mais rodas, maior a estabilidade, maior o peso que se pode carregar, mas aí você tem que tomar cuidado com relação à parte da suspensão se o nível não for linear, né? Não for homogêneo. Como eu falei, quanto maior a roda, maior o obstáculo que ele consegue passar, porém, maior força ele vai ter que fazer no motor, porque aí é o maior torque, né? O torque ele é proporcional ao diâmetro da roda. Então aqui você tem umas legendas com relação às figuras que eu vou mostrar mais tarde, né? Roda sueca, roda normal,
motorizada, né? A roda não motorizada, roda direcional, que é aquela da guia, né? Roda conectada, roda esférica livre ou castor, ou seja lá o que for. Então aqui eu tenho, por exemplo, a bicicleta, né? Que é a motorizada atrás e a de guia na frente, e aqueles robôs da Segway, né? Que o segurança anda, que tem duas rodas de tração diferencial, as duas motorizadas, motores independentes, uma do lado da outra. Três rodas, então você tem aqui duas rodas de tração diferencial e uma roda livre na frente. Você tem duas trações diferenciais independentes e uma roda livre na frente. Você vê que a diferença é que aqui está no centro de massa, e essas aqui não estão no centro de massa. Nesse caso daqui é do triciclo, né? São duas rodas motrizes conectadas, então isso aqui é um motor só girando o eixo e uma roda livre na frente. Ou você pode ter, muitos AGVs têm, uma roda motriz e de guia na frente e rodas livres atrás. Você tem um robô omnidirecional de 3 rodas, né? Aquele Robotino mesmo que eu apresentei para vocês no link, que tem um link no YouTube para vocês verem a locomoção. São 3 rodas. E o síncrono de 3 rodas, né? Tração síncrona. Então você tem movimento síncrono, você vê que tem um sistema de corrente aqui, com esse motor aqui, para girar os motores, os robôs, né? E girar as rodas ao mesmo tempo, o ângulo de giro delas, e cada roda tem o seu motor de tração. Aqui você tem duas rodas livres na frente, conectadas, duas rodas motrizes atrás conectadas. Nesse caso aqui de 4 rodas, você tem um robô do carro, é o carro, né, o Ackerman, duas rodas conectadas, motrizes e de guia na frente e duas rodas livres atrás. Aqui aquele famoso de tração nas 4 rodas, você com guia nas 2 rodas também, nas 4 rodas. Então você tem aqui, eu lembro que tinha um Corolla que tinha esse tipo de tração. São 2 rodas motrizes na frente com guia, 2 rodas motrizes atrás com guia. Você tem 2 rodas independentes motrizes atrás e 2 rodas na frente livres. Qual é a diferença desse modelo para esse modelo? Ponto de contato aumenta, a estabilidade aumenta. Aqui você tem um robô omnidirecional de 4 rodas, certo? Aqui você tem um robô com rodas castor motrizes independentes, certo? Mas aí elas não são livres. E aqui você tem o robô Turtlebot, que você tem 2 rodas motrizes em tração diferencial e 2 rodas livres para ponto de apoio. E claro, se você estiver trabalhando, por exemplo, com robôs do tipo que carregam muitos pesos, quando eu falo muito peso, muitos pesos eu falo que pode ser de 500, 600 quilos, 800 quilos, 1.200 quilos, então tem vários tipos, né, robôs de indústria mesmo, e aí eles precisam de mais pontos de contato. No caso, você tem os robôs da Amazon, por exemplo, você tem tração diferencial com 4 pontos livres, 2 atrás e 2 na frente. Ou tem robôs também que você tem os mesmos 4 pontos livres, só que a tração diferencial ela tem um guia, ela é no formato bicicleta. Ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula da gente de hoje, certo? Eu não abri os vídeos para vocês verem, mas eu espero que vocês copiem o link e vejam os vídeos. Os slides dessa aula já estão no Siga, então vocês podem simplesmente clicar e ver os vídeos, ok? Tirem um tempo para poder vocês darem uma olhada, que ver vídeo de robô se movimentando dá uma estimulada. Beleza? Então, até a próxima aula.